Bom dia, pessoal! Vamos lá para a nossa 8ª aula de Sociologia. E a aula de hoje é o quê? Sobre o assunto de correção das atividades avaliativas, ok? Aquelas que vocês entregaram, né? Como tarefa, como atividades de tarefa avaliativa, ok? Já fiz a correção de todas. Tem alguma questão que a maioria errou, outras a maioria acertaram. Gostei de ver que vocês, na hora de redigir alguma coisa, redigiram bem. Na atividade 1, a maioria foi muito bem, ok? Então, vou começar com a frase. Que tudo de mais positivo e verdadeiro prevaleça nesse dia. Então, tudo que for de bom para o nosso cotidiano, que prevaleça no nosso dia. Nada de mal, nada de ruim, e sim só o lado positivo. A gente tem que aprender que muitas vezes tirar o positivo de algo ruim, que nós achamos que é ruim no momento, e que se a gente começar a analisar, a gente tira o lado positivo de todas as coisas, né? Para o nosso crescimento, para nossa convivência, e assim vai para o nosso amadurecimento, e assim vai, a vida segue, né? E nesse momento agora, não podemos, a gente não pode ficar só reclamando, e sim pensando, que bom que eu estou aqui podendo fazer algo, tenho uma casa para morar, tenho material para estudar, tenho uma escola que meu pai, mesmo com dificuldade, consegue me repassar, né? Então, esse lado positivo a gente tem que tirar desse momento atual que nós estamos vivendo. E confiando que logo estaremos de volta, se Deus quiser. Então, vamos lá. A primeira atividade que vocês tinham era sobre como acontece a imaginação sociológica. Imaginação todo mundo sabe, né? Quando eu imagino, quando eu penso. Já a sociológica já é diferente, né? É aquela em que eu consigo sair do meu, né? Do meu eu para entender o mundo que estou vivendo. É o lugar que eu estou morando, é com quem eu convivo, os valores de cada um, é entender o meio que eu sobrevivo. Na apostila de vocês, na página 15, vocês tinham lá, né, uma imagem de uma pessoa olhando, fazendo leitura e imaginando, né? Então, a minha vida, a minha história, minhas escolhas, muito além de mim mesmo. Então, muito além de mim mesmo, é a imaginação sociológica. É quando eu consigo abstrair, né? Me tirar, me fechar, não me fechar, mas tentar tirar aquilo que eu penso em busca daquilo que toda a sociedade pensa, né? Com a imaginação sociológica, a gente acaba superando a concepção de mundo, né? Desse mundo individualista, desse mundinho meu, mas sim ampliando os horizontes, tentando reconhecer o mundo do qual eu pertenço, né? Que tem toda uma história, que tem todas as pessoas inseridas, que nem todo mundo é igual, as dinâmicas sociais, os processos sociais são diferentes de cada um, e eu tenho então que tentar fazer um exercício sempre para entender o mundo em que eu estou vivendo, né? O mundo que eu estou vinculado a ele, em todas as relações, em todas as convivências sociais, vamos pensar assim nos clubes sociais que a gente vive, na comunidade social que pertence, do bairro, da religiosa, da escola, né? Em todos os sentidos, dos clubes, quem frequenta clube, né? Dos clubes recreativos da vida e tudo mais. Então, tudo isso é o quê? É a imaginação sociológica. E aí eu fiquei contente que vocês, a maioria da resposta de vocês foram idênticas. Devem ter pesquisado na apostila, porque a atividade era para pesquisar. Mas tem uma pessoa aqui que ela pesquisou, mas colocou com uma ideia, uma certa ideia, né? Dela, ela colocou assim, não vou dizer quem é, a pessoa vai lembrar quem escreveu, ok? Com suas próprias palavras, explique como a imaginação sociológica concebe a relação entre o indivíduo e sociedade. Ela colocou. É uma conexão mais ampla entre a sociedade e o indivíduo, pensando fora de nossa rotina, ou o meio em que estamos inseridos, para que dessa forma haja uma observação mais criteriosa do mundo, dos seus problemas também. Então, abstrair, né? Nos abstrair do que está em nossa volta.
Muito bem para essa aluna. Tem uma outra aluna, não sei se é aluna ou aluno, que também colocou. Ela nos ajuda a desenvolver uma visão compacta e lógica da sociedade, com maneira de se vestir e tudo mais. Eu considerei, né? Porque não está errado. Que conforme seja o pensamento do indivíduo, ele passa a ver as coisas de um modo diferente, saindo da sua zona de conforto. E sim, gostei dessa resposta, porque ele está, né? Sai da sua zona de conforto para entender a sociedade a qual está inserida, ok? Muito bem, então, no exercício 1, todo mundo acertou. Valia 1, todo mundo conseguiu tirar 1 nessa questão. Desculpa, para frente, né? Aí a segunda. Eu coloquei uma ideia, né? Aqui ainda. Deixa eu só ler o que eu tinha escrito para vocês perceberem como vocês responderam que estava dentro do contexto, não com as minhas palavras, né? Isso aqui é uma sugestão apenas. A imaginação sociológica é a capacidade imaginativa, nos possibilita questionar até mesmo superar o conhecimento limitado que temos acerca de nossas posições sociais, de nosso lugar na sociedade. Ela se dá quando compreendemos nossa história no contexto do nosso momento histórico-social. Então, é tentar compreender, né, o momento em que vivo na sociedade que pertence. Certo? A2 era moleza, né? Todos acertaram. Segundo a Lei dos Três Estados, conceito fundamental na obra de Auguste Comte, a evolução das concepções intelectuais da humanidade percorreu 3 estados teóricos distintos e consecutivos, a saber, que daí seria a lógica, na apostila vocês tinham aí já os conteúdos já na sequência, né? Segundo Auguste Comte. A letra D correta, teológico, metafísico e positivo, né? Teológico vem do começo de tudo, quando a igreja estava no poder, né? Tudo está em cima da concepção teológica. Depois o metafísico, quando começou-se então a entender todo o mundo, né? O universo. E depois o positivismo, que foi encontrar as maneiras, né? Dentro de todo o contexto, formando então o homem como razão e com o domínio das suas relações de conhecimento. Aí a 3. A 3, ela pede assim, era para observar a charge. O primeiro quadrinho, o método científico. Esses são os dados que conclusões podemos extrair deles? Então a pessoa entregou os dados e aí que conclusões? Então vamos analisar todos os dados pesquisados para extrair dele a concepção. O método criacionista, que é lá de Deus criou o homem, Adão e Eva e tudo mais, essas são as conclusões que dados podemos descobrir para as apoiar. Então, essas são as conclusões, né? Que dados podemos descobrir para apoiar. Então, totalmente para apoiar, né? E não para extrair dos dados. Essa é a diferença. Com base na charge nos conhecimentos sobre o método científico e método criacionista, é correto afirmar que o método científico apoia-se na demonstração permanente das conexões internas que constituem efetivamente o objeto, buscando distinguir neste a aparência da essência. Ela se apoia na demonstração interna, somente interna. Quando a gente começa a analisar as palavras da questão, já vemos que não é essa a correta. Muitos assinalaram a letra A e a letra A não é a correta. Letra B. O método científico aspira à construção de verdades absolutas e invariáveis no espaço e no tempo, motivo pelo qual ele resulta de modo permanente na construção de leis sociais gerais. Ele resulta na construção de leis sociais. O método científico ele resulta em leis, construção de verdades, até que ele procura concluir uma verdade, né? Uma verdade absoluta, é invariável no espaço dela, varia, porque de acordo com as pesquisas ela vai mudando. Mas ele resulta do modo permanente na construção de leis, da construção de leis, ele está para a construção de leis? Também pensando nessas palavrinhas no final também, não. A letra C. O pressuposto empírico orienta em todas as etapas da pesquisa a construção do método criacionista de análise da vida social. Então, pressuposto empírico orienta em todas as etapas da pesquisa a construção do método criacionista de análise
da vida social? Ele está pensando na vida social das pessoas? Na vida em sociedade? Também não. A letra D. A superioridade do método científico em relação ao criacionista está em que o primeiro é imune às ideologias e instrumentalizações políticas. Então, veja, o método científico ele não vai em busca, né, com as ideologias ou com as ideias de políticas. Não, ele vai simplesmente fazer a pesquisa para comprovar ou para provar que tal existe independente de ações ideológicas e políticas. A política não está nesse meio, né? Independente. Apesar de que a gente sabe hoje, ultimamente, que muitas pesquisas vão, né? Mas o científico, a parte científica, ela não vai em cima das ideias políticas. Então é a letra D, a correta. Se eu não estou enganada, duas ou três pessoas acertaram essa. A letra E, o método criacionista, é típico de sociedade menos envolvidas economicamente. Veja, quer dizer que as pessoas que não têm um desenvolvimento econômico não usam o método científico, que o método científico é característico só das sociedades industrializadas? Não, estava na cara que não. Então a correta é a letra D. A número 4. Referindo-se ao contexto científico, filosófico e histórico dos séculos XVIII e XIX, Hobsbawm assim se expressa. O mundo estava se transformando mais radicalmente nesta era do que em qualquer outra anterior. Então havia uma transformação, né, no mundo, qualquer uma outra época. Nenhuma pessoa que usasse o raciocínio poderia deixar de estar atemorizada, abalada e mentalmente estimulada por essas convulsões e transformações. Mexeu com toda a sociedade, todo mundo, né, envolvido, né, com essa mudança, com essa transformação nessa época do século. Assinala a alternativa que inclui acontecimentos e processos que explicam a inquietação da sociedade e dos filósofos da época. Então, qual foi a inquietação da sociedade entre o século XVIII ao século XIX? Revolução Russa, transformação da sociedade feudal em sociedade capitalista, o desenvolvimento do liberalismo, movimento da independência da América, as grandes navegações, extinção dos sistemas escravistas. A B, revoluções artísticas e culturais, reforma protestante, implantação de sistemas tayloristas, de produção, laicização do ensino, lacnocização, tá, gente? Do ensino, colonialismo. Então, eram essas a preocupação de toda a sociedade, de todo o mundo, na verdade. A letra C, desenvolvimento de teorias evolucionistas, descobertas científicas sobre geologia e astronomia que destruíram convicções dos cientistas e filósofos, passagem de uma sociedade agrária à industrial na Europa, ascensão dos movimentos nazifascistas. A letra D, processos como os da Revolução Francesa e Revolução Industrial, as ideias iluministas que questionaram as instituições, descobertas científicas e invenções, novas formas de comunicação, transporte, novas fontes de energia, fome, doenças, revoltas, concentrações urbanas desordenadas, precárias condições sanitárias e novas formas de produção. Então, essa era a preocupação da maioria da sociedade na época, né? Mexeu com todo o povo. A saída do povo do campo para a cidade, né? Houve toda essa nova forma de viver, nova forma de comunicação. Então, toda essa descoberta foi o que aconteceu com essas mudanças nos séculos XVIII ao XIX. Então, a letra D é a correta. A letra E, expedições específicas, a Antártica, desenvolvimento da fibra ótica, que viria mais tarde. Então, essa aqui já a fibra ótica foi bem depois, né? Então já não estava ali nessas ideias, né? A 5. A especificidade da sociologia em relação às demais ciências sociais. Então, vamos lá. Qual que é a especificidade da sociologia? Pensando nas demais ciências, né? A letra A. A sociologia, ela tem por objeto a integração do indivíduo nos grupos sociais. A sociologia, ela tem um papel de integração dos grupos sociais?
que ela quase não se distingue de psicologia? Com certeza não, porque a sociologia ela não tem o objeto de integração do indivíduo. Ela estuda, né, a forma de integração dos indivíduos na sociedade. Então, não é. Letra B. A sociologia visa estabelecer parâmetros adequados para o desenvolvimento futuro das diversas sociedades. Ela estabelece parâmetros adequados? É ela que cria os parâmetros adequados para o desenvolvimento? Ela permite estabelecer previsões exatas? Ela não faz essas previsões. Então, não é o papel da sociologia. A letra C. A sociologia analisa especificamente as consequências sociais das transformações físicas, econômicas e políticas do ecossistema. Cabe à sociologia a tarefa de defender os princípios éticos da sociedade. Ela analisa essa parte, principalmente do ecossistema, né? Então, só analisando qual é o papel dela, a gente vai tirando, né? Vai eliminando. Então, a letra C também não é, porque ela não faz essa análise, né, das consequências sociais, sim, mas das transformações físicas, econômicas e políticas do ecossistema. Não é do ecossistema. Letra D. A especificidade da sociologia revela-se em seu caráter normativo. Ela estabelece diretrizes a serem seguidas pelos poderes instituídos. Ela estabelece diretrizes? Também não é o papel dela. Ela não estabelece diretrizes, caminhos, né, métodos para ser seguido. A letra E. A sociologia tem como objeto de estudo os fatos sociais presentes e não os fatos individuais. Veja bem, ela tem o objeto de estudo dos fatos sociais, né? Mas não individual. Utiliza-se da história, pois a análise sociológica será sempre contextualizada, usando o que aconteceu na história da humanidade para se entender um pouco o comportamento, né, de toda a sociedade. O pesquisador, em geral, faz parte do contexto pesquisado. Então, o pesquisador também faz parte dessa sociedade, né? O que dificulta o seu trabalho enquanto cientista, porque o eu, né, muitas vezes fala mais forte. Então, o objeto da sociologia é a letra E. Ela estuda os fatos sociais presentes e não individuais, né? Ela faz uso da história para analisar sociologicamente todo o processo, né, do desenvolvimento da humanidade. Então, é a letra E a correta. Ok? Aí nós vamos, aqui já falamos, né? Letra B, letra E. A letra C, a letra C agora. Letra C, desculpa, o número 6, atividade 6. A sociologia nasce sob a influência de duas revoluções, a industrial e a francesa. Foi aí que surgiu, né, a análise, né, os sociólogos da época. Que aspectos da Revolução Industrial mais influenciaram a formulação de problemas e conceitos pela sociologia? Qual foi o aspecto da Revolução Industrial que influenciou, né, para que tenhamos os conceitos pela sociologia? A letra A, a religiosidade, as mudanças na família, o individualismo e a transformação da propriedade. Então, ela foi isso que influenciou? A religião, a mudança da família, o individualismo, né? Geralmente, a gente sabe que ela não tem como objeto o estudo do comportamento individualista, e sim do homem em sociedade, do homem em grupo, convivência em grupo. Letra B. O crescimento do radicalismo, a situação da classe trabalhadora, a religiosidade popular e o conservadorismo. Então, foram esses problemas que ela, né, que a sociologia acabou se destacando. A letra C. O desenvolvimento da ciência, a situação da classe trabalhadora, a religiosidade popular, a tradição e o racionalismo. Então, foi isso que ela se deteve, foi o problema que ela encontrou para ser analisado, para ser estudado, tendo como objeto de estudo, na verdade. Letra D. O sistema fabril, o conservadorismo, o individualismo e a situação dos trabalhadores rurais.
Também não, porque não é, né, a cada aspecto. Letra E. A situação da classe trabalhadora, a transformação da propriedade, a cidade industrial, a tecnologia e o sistema fabril. Então, olha, quando ela pensa na classe trabalhadora, as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Então, formou-se então os operários, a classe trabalhadora, que de um modo geral é uma classe. São vários, né? Vários grupos. A transformação da propriedade, saindo da propriedade do campo, indo para a cidade, né? Saindo para as indústrias. Houve mudança nessa transformação, nesse poder. A cidade industrial, né? Que é a cidade em volta das pequenas cidades virou-se, então, um grupo grande, né? De pessoas morando ao redor, como a gente já falou lá nas aulas passadas, como forma-se as cidades, né? A tecnologia e o sistema fabril. O sistema fabril eram as grandes fábricas, né? Então, o que fez com que ela formulasse conceitos foi a letra E, que abrange todo o sistema, todas as classes, né, da época. Vamos para 7. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII, que se estenderam no século XIX, só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela Revolução, às vezes quando eu leio assim, século XIX, século XX, eu fico pensando, né, eu já sou pessoa que mudei de século, né? Olha, do século XIX para o século XX. Então, essas mudanças, essas alterações, eu vivi um pouco, né, dentro dessas transformações. As mudanças provocadas pela Revolução Científico-Tecnológica, que dominamos a Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras que perduram até os dias atuais. Sobre o surgimento da sociologia e as mudanças ocorridas na modernidade, é correto afirmar a letra A. A antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais, porque os problemas começaram a mudar, né, nessa situação, nessa grande transformação. B. O aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou a diminuição da divisão do trabalho. Então, eu posso até, pensando aqui, como eu disse, né, eu passei do século XIX para o século XX, uma época do século XIX, na época das grandes madeireiras no Brasil, no Paraná, vou falar Paraná porque é onde eu moro, né, onde eu morei, vivenciei. Então, eu vivenciei assim, uma época que os homens, as pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, investiam nas madeireiras, iam então para as matas que tinha, né, não tem mais, no interior do Paraná. Então, ali, Maringá, Londrina, Cianorte, o Umuarama, tinha muita região com matas virgens. Então, o que eles faziam? Eles introduziam, eles construíam uma indústria de madeira, uma madeireira, e lá, nesse meio, eles tinham os grupos de pessoas que trabalhavam e iam em busca de retirar madeira da mata. Então, tinha um grupo que trabalhava à noite, muitas vezes, que ia buscar madeira com um caminhão para trazer para a serraria, onde é a madeireira, onde eles iriam industriar a madeira, né? Que a madeira chega como toro e vai sendo trabalhada, tem várias serras onde vai passando até virar essas madeiras, essas tábuas que a gente conhece, né? Que vocês não sei se já viram, mas na época era isso. Então, tinha esse grande trabalho. Então, as pessoas, os grupos de pessoas que tinham esse trabalho, quando foi terminando as madeireiras, foi terminando as matas, porque o homem devasta até onde dá, né? Quando eles começaram a ter que mudar de trabalho, não tem mais como. Eu só sei fazer derrubada de árvores, né? Trabalhar na serraria, com motosserras. Eu não sei fazer outro trabalho. Eles tiveram que se adaptar a outro modo de vida. Tiveram que vir para a cidade ou voltar ali para dentro da serraria, onde ele estava trabalhando de uma outra forma, né, de industrializar a madeira, para ele, né, começar a procurar uma nova forma de vida. Então, tudo isso houve o quê? Uma transformação. O trabalho do homem foi mudando aos poucos. Isso eu posso dizer porque eu convivi com nesse momento.
né? A letra D, a agricultura familiar desse período foi objeto de estudo que fez surgir as ciências sociais, e surge então as ciências sociais, né, para entender um pouquinho essa agricultura familiar. Eu mesma fui uma que deixei, pouco tempo que morei com a minha mãe, eu estava indo para o 5º ano, na época tinha o 5º ano, né? Eu tinha que fazer um exame para fazer o 5º ano. Eu simplesmente não fui fazer o 5º ano. Eu fui fazer o quê? Na serraria surgiu tacos, a madeira, a serraria fabricava tacos que eram empilhados para serem entregues em Londrina. Então o que eu fazia? Amarrava esses tacos em amarrios lá, não lembro de quantos que eram, 10 carreirinhas de tacos, a gente amarrava e cada maço desse a gente ganhava por maço por dia. O que eu fui fazer? Fui tentar ganhar dinheiro, né? Então assim, toda essa transformação muda, porque a família precisava, né? Muitas vezes não que tanto precisava, mas eu queria, porque queria trabalhar e trazer o meu dinheiro para casa. E era essa forma. Então eu não fui para a escola, perdi um ano na escola, porque eu fui fazer isso na serraria. Então isso é tudo a mudança, né, de toda a estrutura, né, dessa época do século XIX, século XX. Na letra C, o aparecimento das fábricas e o seu desenvolvimento levou ao crescimento das cidades rurais. Aí então, né, as fábricas surgiram e foram surgindo e foram crescendo, então assim como vocês conhecem até hoje. A letra E, a intensificação da economia agrária em larga escala nas metrópoles gerou o êxodo para o campo. Então, a intensidade da economia agrária em larga escala nas metrópoles gerou o êxodo do campo. Então, nas metrópoles tinha muito trabalho. O que o homem fez? Saiu do campo para a cidade, que foi o que aconteceu nas grandes serralherias na época, né, da extração da madeira. Então, muitos criaram até depósitos de madeira na cidade para levar seus funcionários para trabalhar, né? Houve isso, mas não dá para levar todo mundo, porque na serraria, isso eu falo, lembrando vocês que nessa serraria que eu estou dizendo, é onde Chitãozinho e Chororó morou quando eram crianças. Estudaram nesse lugar, também faziam esse trabalho. O pai deles buscava essas madeiras no mato para trazer para que a serraria produzisse, né, as madeiras, cortasse a madeira para mandar para Londrina. Então isso é uma coisa assim, eu vivenciei muito, e se a gente estivesse no dia a dia daria para tirar mais dúvidas, né, mais alguma contextualização para vocês desse momento. Então o homem saiu da cidade, do campo para ir para a cidade. Fomos em busca do quê? De trabalho. E a grande festa era quando chegava na cidade, você percebeu o que tinha, né? Comprar a margarina pronta, já não era manteiga. Comprar óleo, já não era mais banha de porco, era óleo. Maionese Hellmann's, que eu conhecia, eu tinha o quê? 16 anos. Então, assim, essas coisas, foi toda essa mudança dessa fase, né? Da mudança do século. Vamos para o exercício 8. O primeiro tema da filosofia de Auguste Comte foi sistematizado pelo próprio Comte na célebre Lei dos Três Estados e tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a Lei dos Três Estados formulado por Comte, é correto afirmar que... Faltou 2 pontos ali, né? Desculpem aí. Letra A. Auguste Comte demonstra com essa lei que todas as ciências e o espírito humano desenvolvem-se na seguinte ordem em 3 fases distintas ao longo da história: a positiva, a teológica e a metafísica. Aí vocês já viram lá na primeira que não é essa sequência, né? B. Na lei dos 3 estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. Então, o estado teológico, ele é anterior e não posterior, né? É o primeiro, que é quando a igreja tinha o poder nas mãos, né? Quando tudo tinha o poder do Papa. Então, tá na cara que não era essa. A letra C. O estado positivista apresenta-se na lei dos 3 estados como o momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos chamamos observáveis. Então, o estado positivista apresenta-se na lei dos 3 estados, sim, como momento de observação, né? Lembra lá que eu coloquei a bandeira do Brasil, a mudança do Brasil, da normativa, do progresso, né? Da ordem e progresso, que foi mudado a nossa bandeira nessa época. Então, porque estava em busca de leis imutáveis, nos tornamos observáveis, né? Então, a letra D não é, para conter o estado metafísico, não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas e universais
para os problemas do homem. Não é só o estado metafísico. Nós vamos observar que são os 3 estados, né? Ele não diz que só um interfere. Então, aí, vamos lá, coloquei um recadinho aqui. Algum dia irei, não foi fácil, mas consegui. Algum dia eu direi, né? Não foi fácil passar por essa pandemia, mas estamos conseguindo e vamos vencer essa etapa, né? Pensando sempre no positivo, ou a parte ruim, a parte boa. Tirar a parte positiva dessa época, né? A parte positiva é ficarmos mais em casa e percebermos como nós convivemos, de repente até descobrir nossas falhas, né? Nesse momento. Mas pensando que vamos conseguir passar essa, né? Logo estaremos de volta. Então aqui terminando, né? Um ótimo final de semana, galerinha. Saudades de vocês e que voltemos logo. Ok? Beijos. Ah, e hoje, não esquecendo, hoje não tem tarefa, tá ok? Só nessa revisão nós não faremos uma tarefinha. Abraços.